Fala galera, na boa? Espero que sim. Gui aqui novamente para continuar a nossa conversa. Espero que vocês estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, né? E cuidando dos seus familiares também, né? Vamos que vamos. Vamos lembrar o que a gente está conversando? A gente tem conversado sobre cinemática vetorial, né? Então revisitar alguns conceitos que você já aprendeu em cinemática com o Jota, comigo, só que agora de uma maneira vetorial, juntando o que você viu com o Dersim. A aula passada nós falamos sobre o vetor deslocamento, deslocamento vetorial, e sobre o vetor velocidade. Tanto a velocidade vetorial média como a velocidade instantânea, naquele momento específico, né? Hoje nós iniciamos nossa conversa sobre aceleração. São duas aulas, módulo 14, inicialmente, lembrando, é da sua apostila 5, portanto, a sua tarefa também será uma lista de exercícios já disponibilizada para vocês, perfeito? Porque está na nossa apostila 5, beleza? Você não tem ela em mãos ainda, combinado? Pensando nisso, eu quero, nessas 2 semanas, né? Então, essa primeira semana a gente fala de aceleração vetorial média e na semana que vem falaremos da aceleração vetorial instantânea. Então, a aceleração tem 2 aulas para isso, módulo 14 e 15. 14, a média e o 15, a instantânea, perfeito? Mas vamos começar de uma maneira bem simples. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Então eu queria que você imaginasse primeiro a variação do vetor velocidade, tudo bem? Então eu vou aqui deixar o apontador laser, então quero pensar primeiro na variação do vetor velocidade. Lindos, vocês sabem muito bem, variação é delta, então delta V, V final menos V inicial, V2 menos V1. Perceba que isso é uma operação vetorial, sempre importante lembrar disso. Vou destacar muito isso com você durante a aula. Veja, imagine um corpo, por favor, se movimentando numa trajetória curvilínea. Então imagina, aqui nesse instante ele tem uma certa velocidade V1, olha o vetor V1 aqui destacado para você, e aqui nesse instante um certo vetor velocidade V2. Veja, eu quero fazer a seguinte operação, vetor V2 menos o vetor V1. Lembra, menos o vetor V1 é o vetor V1 oposto, ou seja, isso aqui nada mais é que uma soma, só que com o vetor oposto a V1. Quem é o vetor oposto a V1, Gui? Vou te mostrar. Olha ele aqui, você mantém mesma direção e inverte o sentido. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero somar o V2 com o menos V1. Vamos fazer pela regra do polígono mais fácil? Lembra? Ligar a cabecinha na bundinha. Então, ó, eu trago o menos V1 para cá e ligo cabecinha na bundinha. Quem que é o resultado dessa soma vetorial? Parte da única origem livre, ou origem do primeiro, e chega na extremidade livre, extremidade do último. Esse é o vetor ΔV, perfeito? Então veja, o que a gente acabou de fazer é a variação do vetor velocidade. Ô Gui, por que é importante? E na verdade, gente, esse é o ponto principal da aula. Porque é nisso que a gente vai se dedicar, a achar a variação do vetor velocidade. Porque veja, a aceleração vetorial média, dá uma olhadinha, vai ser ΔV por ΔT. A fórmula não é nova. Só que veja, agora é uma conta vetorial. Então veja, aceleração vetorial média é o vetor variação da velocidade que a gente tem que encontrar, que eu te ensinei no processo anterior, pelo tempo. E quando você quiser trabalhar com um módulo, ou seja, eu quero o módulo da variação do vetor velocidade. Com isso, você acha o módulo da aceleração vetorial média, certo? Isso, gente, é uma aceleração vetorial hipotética. Lembra quando a gente pensa em média? É uma hipótese, como se fosse mantida constante a variação do vetor velocidade. Agora veja, importante destacar que como qualquer vetor, nessa operação que eu fiz em vermelho, você acha o módulo dele. Mas e a direção e sentido? Lembra? A direção e o sentido vai ter a mesma da variação da velocidade. Então a aceleração vetorial média tem a mesma orientação de ΔV. Ou seja, está vendo a orientação do ΔV aqui? Vai ser a mesma orientação da aceleração vetorial média. Então dá uma olhadinha. Aqui o ΔV ficou dessa maneira. Veja, nessa direção e nesse sentido, portanto, a aceleração vetorial vai ter a mesma orientação da variação da velocidade. Tranquilo? Gente, então a gente vai se dedicar, perceba que nós não temos grandes conceitos para te falar. É só aplicar um conceito de vetor. Essa é a ideia. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer agora é aplicar isso em exercícios. E é aí que você vai entender como isso funciona. Prometo fazer com muita calma. Eu queria muito que você me acompanhasse em cada questão para ver se você entende o que está rolando. Combinado? Vem comigo, ó. Então eu queria que você desse uma olhada primeiro nesse exercício 1 que você vai ver quando chegar na sua apostila lá, na página 163, ele fala o seguinte para você. Veja, uma partícula descreve a trajetória marcada de vermelho. Então tá aí no gráfico.
No instante 2 segundos, que ele chamou de T1, a partícula tem essa velocidade V1. E no instante T2, 4 segundos, ele tem essa velocidade V2. Certo? Então ele deu o módulo. Ó que legal, 4 metros por segundo, porque tem 4 quadradinhos, tá vendo? Então uma conclusão que eu posso ter aqui é que cada quadradinho vale 1 metro por segundo. Uma conclusão importante, tá? A gente toma essa conclusão a partir do enunciado. V2, 4 metros por segundo, 4 quadradinhos, portanto cada quadradinho na escala vale 1 metro por segundo. Perfeito? E faz sentido, né? Agora vamos analisar o gráfico, que é o que ele pede, e calcular a aceleração vetorial média. Gui, como eu calculo a aceleração vetorial média? Primeiro tem que achar a variação da velocidade. Lindos, me acompanha aqui, por favor. Eu desenhei para você aqui, ó, só novamente o mesmo processo. Quero lembrar você algumas coisas. Ó, vamos com calma. Para eu achar a aceleração vetorial média, eu tenho que achar primeiro o vetor variação da velocidade. Você lembra disso? Agora, para achar a variação do vetor velocidade, é velocidade final, V2, menos velocidade inicial, V1. Lindos, é importante vocês lembrarem que isso aqui nada mais é do que uma soma com o vetor oposto a V1, perfeito? Vamos achar o vetor oposto a V1? Ó, então eu mantenho o V1 na mesma direção. Que direção que ele está? Oblíqua, tá vendo? Ó, ele vale 2 quadradinhos na horizontal e 3 na vertical, então vou redesenhá-lo aqui, ó, dá uma olhadinha. Eu vou redesenhá-lo, só que com sentido oposto, tá vendo? Esse aqui é o vetor menos V1. Queria que você percebesse, só fazer o desenho um pouquinho mais preciso aqui. Então, ó, eu queria que você percebesse que esse vetor que eu desenhei tem mesma direção que V1, mesmo módulo, só muda o sentido. Agora eu quero somar esse vetor que eu achei menos V1 com V2. Vou ligar a cabecinha na bundinha, ó. 2 quadradinhos na horizontal e 3 para baixo. Então, ó, 2 na horizontal e 3 para baixo. Vai chegar até aqui, ó. Vou ligar a cabecinha na bundinha, liguei. V2 e menos V1, tá aqui, bonitinho. Agora, quem é o vetor ΔV? O vetor ΔV é a soma. Sai da origem livre e chega até a extremidade livre. Então, esse vetor em verde é o vetor que eu quero, o vetor ΔV. Gui, como que a gente vai achar o tamanho dele? Ó, você pode usar o quadriculado. Você percebe isso? O Dersim falou muito isso para você. Dá uma olhada. Fecha um triângulo retângulo aqui. Eu estou pontilhando para você. Fechei. Aqui tem 2 quadradinhos. Aqui tem 3 quadradinhos. Lembra que eu falei que cada quadradinho vale 1 metro por segundo? Mostramos na escala anteriormente. Portanto, ó que belezinha. Para você achar ΔV, é só você fazer um Pitágoras. Então, ΔV ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Perceba que eu estou trabalhando com o módulo do vetor, não coloco mais setinha aqui em cima, tá? Agora é o módulo. Lindos, vem comigo, por favor, ó. Então, ΔV ao quadrado é igual a 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Portanto, o vetor ΔV vai ser a raiz de 13 metros por segundo. Achei a variação do vetor velocidade, o tamanho dela. Mas lembra, esse aqui é o módulo da aceleração, certo? Aí o que você vai ter que lembrar? Ó, que o módulo da aceleração vetorial média, ó, o módulo da aceleração vetorial média é o módulo do vetor ΔV dividido pelo tempo, pelo ΔT, perfeito? Lindos, veja, então eu quero a aceleração vetorial média, módulo. Você viu que eu estou usando duas nomenclaturas? Eu estou usando, colocando o sinal de módulo, mantendo a setinha, ou simplesmente tirando a setinha, para te mostrar que você pode usar essas duas nomenclaturas. Isso aqui é a mesma coisa que escrever só isso, tudo bem? O ΔV você sabe que é raiz de 13. ΔT, gente, tempo final menos tempo inicial. Tempo final é o instante 4, tempo inicial é o instante 2. Portanto, teremos raiz de 13 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, lindos. Achamos o módulo da aceleração vetorial média. Você percebeu o que eu fiz? Ó, vou voltar para mim rapidinho. Quero muito que você entenda. É um vídeo, você pode pausar, voltar a hora que você quiser. Veja, a primeira coisa, ele dá com um vetor, você está percebendo isso? Não tem fórmula nova. É só tratar aquelas fórmulas que nós já conhecemos de maneira vetorial. Essa é a ideia. Tudo bem? Você entendeu? Espero muito que sim, tudo bem?
Ó, então foi isso que nós fizemos, achamos aqui raiz de 13 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Lembra, afinal, é uma aceleração, sempre importante destacar, tá? Lindos, não arredonda, ele não mandou arredondar, então deixa a raiz de 13 sobre 2 metros por segundo ao quadrado, fechado? Então esse era o nosso exercício 1, belíssima questão, tudo bem? Ó, vamos avançar agora para o nosso exercício 2. Olha o que fala o exercício 2 misturando com o movimento circular, muito comum isso acontecer, tá? Uma partícula parte do ponto P1, executando um movimento circular uniforme, uniforme, mantém velocidade constante em módulo. Então, tanto V1 como V2 têm módulo de 6 metros por segundo. Depois de 3 segundos, ele sai de P1 e chega em P2. Ele quer a mesma coisa, o módulo da aceleração escalar e vetorial média. Ele quer duas coisas. Lindos. Vamos começar pela aceleração escalar? Essa não tem erro, concorda? Porque, veja, a aceleração escalar, que é aquela que você aprendeu, é a variação só do módulo da velocidade pelo tempo. E o módulo não varia, certo? Portanto, essa aceleração ela é zero. A aceleração escalar é nula, porque ela se preocupa somente com a variação do módulo da velocidade, perfeito? E não a variação do vetor velocidade. Você entende essa diferença? Importante, tá, gente? Uma coisa é o módulo do vetor ΔV. Outra coisa é o módulo, certo, das velocidades e fazendo a variação, que é o que você faz na aceleração escalar. V final menos V inicial. O V final, gente, é 6. O V inicial também é 6. 6 menos 6 dá 0. Então não tem aceleração escalar. Agora tem vetorial, porque mudou a direção e sentido, percebeu? Essa é a ideia. Então lembra, aqui, ó, que conta a gente está fazendo? 6 menos 6. Por isso que deu 0. Agora vamos pensar na aceleração vetorial. Primeiro, já vou desenhar, vou lembrar você, ó, que ΔV, ó, vetor, V2 menos V1. Vamos achar quem é o menos V1? Ó, mesma direção, perfeito? Só que sentido oposto. Então esse aqui é o menos V1. Então eu tenho que somar esse menos V1 com o V2. Vamos lá, gente, com calma. Cabecinha na bundinha, não tem erro. Então, ó, eu tenho aqui, olha lá, o menos V1 horizontal para a esquerda. Tá aqui, ó, menos V1 horizontal para a esquerda. Aqui eu tenho o menos V1. Cabecinha na bundinha, o V2 vertical para baixo. Liguei cabecinha na bundinha. Resultante parte da origem livre, chega na extremidade livre. Esse aqui é o ΔV. Gui, como é que você vai achar ele? Ó, Pitágoras, nesse caso eu tenho um triângulo retângulo. Vem comigo. ΔV ao quadrado, módulo de ΔV, tá vendo? Se você quiser usar aquela outra nomenclatura, se você achar que você vai confundir, ô Gui, acho melhor colocar a setinha em cima e colocar o sinal de módulo. Pode ser? Pode, claro. Ó, o módulo do vetor menos V1 ao quadrado mais o módulo do vetor V2 ao quadrado. Esses dois módulos são iguais, né? Portanto, ΔV ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Portanto, veja, o módulo do vetor ΔV vai ser a raiz quadrada de 72. 6 ao quadrado 36, mais 36, 72. Importante fatorar, tá, lindos? Portanto, o módulo do vetor ΔV vai ser igual a 6 raiz de 2 metros por segundo. Você achou ΔV? Aí lembra que uma vez que você achou ΔV, é fácil achar o módulo da aceleração vetorial média. O módulo da aceleração vetorial média é o módulo de ΔV pelo tempo. O módulo de ΔV, 6 raiz de 2. Ele falou para mim o tempo que demora para vir daqui até aqui, ó. Ele falou 3 segundos. Portanto, o tempo é 3, resultando então no módulo da aceleração vetorial média de 6,32, 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, esse é o módulo da aceleração vetorial média. Perceba que o processo é absolutamente vetorial, tudo bem? Então achamos o módulo da aceleração escalar, que é 0, e da vetorial média, que é 2 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Você entendeu? Você percebeu que é um processo igual ao que eu fiz anteriormente? É igual. O lance é saber mexer com o vetor, tudo bem? Esse é o grande lance. Tranquilo? Se você estiver sentindo dificuldade na operação vetorial, lembra de dar uma voltada nas aulas do Dersim. É aí que está o grande lance, tudo bem? Não esquece disso. Vamos continuar? Quero fazer mais coisa com você.
Ó, dá uma olhadinha no exercício 3 agora, por favor, ó. Exercício 3, uma bela questão da FAMECA. Olha o que ela fala para você. A figura mostra um pêndulo cujo peso é abandonado a partir do repouso na posição A. Então, na posição A, ó, ele está parado, VA é zero. Ele segue as posições B e C, perceba que as posições B e C estão numa mesma altura, certo? Com isso quer dizer que em módulo as velocidades são iguais, respectivamente, VB e VC. Desprezando qualquer força dissipativa, se as posições B e C estão à mesma altura, o vetor que melhor representa a variação da velocidade vetorial, então veja, VC menos VB, nada mais é do que ΔV. Eu quero só desenhar ΔV, tá, gente? Então essa questão é um pouco mais simples. Só que para isso você precisa lembrar como que é o vetor velocidade naquele instante. Você lembra? Sempre tangente à trajetória no sentido do movimento. Então vem comigo, ó. Dá uma olhadinha aqui na questão 3 que eu trouxe para vocês. Vamos desenhar o vetor. Ó, sempre tangente à trajetória no sentido do movimento. Então esse aqui é o vetor VB. Só toca nesse ponto. E aqui, ó, tangente à trajetória do mesmo tamanho, tá? Esse é o vetor VC. Perfeito? Lindos, o que você quer? Você quer, ó, ΔV, que é VC menos VB, o vetor VC menos o vetor VB. Primeira coisa, desenhe o vetor menos VB. Lembra, ó, mesma direção, mesmo tamanho, só que sentido oposto. Então são esses dois vetores que tem que somar, menos VB com o VC. Vamos ligar a cabecinha na bundinha? Dá uma olhadinha, ó. Eu vou ligar a cabecinha na bundinha. Ó, VC, esse aqui é o VC. Vou ligar cabecinha na bundinha com o menos VB, tá aqui. Os dois do mesmo tamanho. Ó, o ΔV aqui, sai da origem livre, chega na extremidade livre. Opa, ficou meio ruim, né? Esse desenho tá à mão, igual ao seu, tá, gente? É bom até para você ver. A gente tá fazendo a mão juntos aqui. Então tá aqui. Esse aqui é o vetor ΔV. Veja, vertical para cima, tá? Então, qual a alternativa que mostra para nós? Ô Gui, como é que você sabe que não é mais para cá ou mais para lá? Porque os dois têm o mesmo tamanho, correto? E também a mesma angulação aqui, se você tomar horizontal. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo, certo? Por isso que eu sei que é vertical para cima. Então, ó, nesse caso, a alternativa certa, alternativa D. E pelas alternativas, você vê que todas as outras são absurdas, concorda? Não tem como dar nem perto das outras. Não tem uma opção, por exemplo, um pouco mais assim ou um pouco mais assim. Não tem, né? Mostrando para não ter essa dúvida mesmo pra gente, tudo bem? Lindos, essas eram as questões de aula, porém eu quero fazer mais uma com vocês, tudo bem? Que vai estar lá na tarefa, não na sua listinha, mas quando você receber a apostila vai estar lá na sua tarefa, beleza? Quero fazer mais uma, um pouquinho mais difícil com vocês, beleza? Ó, dá uma olhadinha. Exercício 15 da página 167, você vai encontrar lá na sua tarefa quando você receber sua apostila, olha o que ela fala para você, ó. Uma partícula executa um movimento circular uniforme de raio meio metro. Deu raio, estranho. Não trabalhamos com isso ainda, né? Esse papo de ter dado raio. Vamos ver o que significa isso. Então, raio meio metro. Com uma velocidade de 3 metros por segundo. Parecido com o anterior. De novo, ele quer um módulo da aceleração vetorial média. O que não é igual? Então, mas você viu que ele não deu o tempo que demorou? Você percebeu a diferença? Ele deu raio, mas não deu o tempo que demorou para ela fazer aquilo. Então, ele quer a aceleração de A até B, muito parecida, né, com essa questão 3 que a gente fez, questão 2, perdão, que nós fizemos, muito parecida, só que aqui ele deu tempo, né? Lá ele não deu. Lá, ao invés do tempo, ele deu para você o raio. Será que tem como com o raio, com a velocidade, eu achar o tempo? Bom, tem, lindo. Você lembra como é que calcula? Ó, vem comigo. Você lembra como é que calcula o perímetro da circunferência? Você lembra? Perímetro é 2πr, que é uma volta completa. De A até B, gente, você consegue ver que de A até B... Opa, deixa eu apagar aqui essa reta maluca que eu fiz. Então, ó, de A até B, você consegue perceber que ele deu 1/4 de volta? Então, ó, dá uma olhadinha. De A até B, ele deu 1/4 da volta. Portanto, o ΔS dele vai ser o perímetro dividido por 4. Concorda? E veja, como ele já te deu o raio, a gente consegue achar o ΔS.
Com o delta S, com a velocidade, a gente acha o tempo e resolve esse problema, percebeu? Esse é o grande lance. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, achar o delta S. Ó, vem comigo, com calma. O que eu comentei? O delta S será 1/4 do perímetro. O delta S vai ser o perímetro dividido por 4. Portanto, 2π raio dividido por 4. Isso vai fazer com que fique π vezes o raio, que é meio. 2 por 4 simplifica, fica 2. Com isso, nós teremos 0,25 π metros. Tudo bem? Dúvida importante que às vezes vocês têm. Gui, aproxima ou aproxima o π? Lindos, ele não mandou aproximar, então você não aproxima, tá? Só que, na realidade, essa questão tinha pedido para aproximar. É que ele não colocou aqui. Só por isso que eu vou aproximar. Vou até colocar aqui para você, ó, na questão, aproxime π para 3. Tá? Só para a gente conseguir chegar na resposta que ele quer. Senão ficaria em função de π, o que não era um problema também, tá? Ó, então, nesse caso, se você aproximar o π para 3, vamos deixar aqui por enquanto. Vamos para agora para o tempo, né? Vamos lembrar? Velocidade ΔS por ΔT. O movimento é uniforme. Portanto, ó, o tempo é o ΔS dividido pela velocidade. O ΔS se achou, 0,25 π. A velocidade é 3. Olha o que eu vou fazer por aproximação, já que ele pediu. Encontrando, então, π aproximadamente 3. 3 com 3 vai embora. Eu vou achar um tempo de 0,25 segundos. Lindo! Agora que eu tenho tempo, eu vou para o processo vetorial. Ó, olha os vetores que a gente tem aqui, por favor. Um é horizontal para a direita, outro é vertical para baixo. O que você tem que lembrar? Opa, o que você tem que lembrar aqui? Que quando eu penso em ΔV, é V final, que é VB, menos V inicial, que é VA. Portanto, eu tenho que inverter o sentido de VA, que estava horizontal para a direita, eu vou desenhar horizontal para a esquerda. Então dá uma olhadinha, ó. Vou desenhar o VA horizontal para a esquerda. Então aqui, ó. Opa, desenhei um pouquinho tortinho. Horizontal para a esquerda é o menos VA. Cabecinha na bundinha. O VB vertical para baixo. Perfeito? Vou subir um pouquinho, tá, gente? Com isso, nós temos aqui o ΔV. Sai da origem do primeiro, chega na extremidade do último, sai da origem livre, chega na extremidade livre, ΔV. De novo, gente, triângulo, retângulo. Portanto, novamente, o módulo de ΔV ao quadrado vai ser o módulo do menos VA ao quadrado mais o módulo do vetor VB ao quadrado. Perfeito? Estou usando essa simbologia aqui só para diferenciar, beleza? Gente, ó, portanto, ΔV, o módulo do ΔV ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 9 mais 9, que vai dar 18, perfeito? Com isso, vou subir mais um pouquinho, você vai ter que o módulo de ΔV vai ser a raiz de 18, racionalizando, 3 raiz de 2 metros por segundo. Aí lembra o que eu sempre falo, achou o ΔV? Aí é só correr para o abraço na aceleração, né? Lembra, o módulo da aceleração vetorial média é igual ao módulo do ΔV dividido pelo tempo. Combinado? Agora, nós já temos o tempo, inclusive, que nós não tínhamos antes, certo? Nós já temos esse tempo, perfeito? Porque nós, a partir do ΔS da velocidade, a gente achou o tempo aqui. Então, agora a gente consegue, ó, ΔV é igual a 3 raiz de 2, o módulo, e o tempo é 0,25. Portanto, ó, o módulo da aceleração vetorial média vai ser 12 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá aí, belezinha, tá? Eu vou diminuir aqui, caso você queira pegar a questão toda. Você fala assim, Gui, quero tirar um print agora da tela da resolução toda. Vou deixar menorzinho aqui para você pegar a resolução toda. Veja, primeiro eu usei um pouquinho de cinemática e geometria para achar o tempo que demora. Depois fizemos no processo normal. Aqui não tem nada de novo. Achamos o ΔV para depois achar a aceleração vetorial média. Tudo bem? Lindos, perceba, por favor, ó. As questões que eu fiz envolviam, sempre dava um jeito para sair por Pitágoras, né?
Vai ter um desafio na tarefa que não sai, porque o triângulo não fica retângulo nem é quadriculado. Aí você lembra, você tem que usar ou decomposição vetorial, que o Dersin te ensinou, ou lei dos cossenos, o que você achar melhor. Tudo bem? Você percebeu que é receitinha de bolo? Não pode esquecer, o processo é sempre o mesmo. Lembra, ΔV, V final menos V inicial, menos o vetor V inicial, então inverte o sentido dele, faz o processo vetorial. Eu estou fazendo sempre por polígono, eu gosto mais, acho mais rapidão, tudo bem? Mas se quiser fazer paralelogramo, fica à vontade, tá? Processo vetorial fica a seu critério. Eu gosto bastante de fazer dessa maneira. Fechado? E aceleração vetorial mede o módulo ΔV pelo ΔT e segue o jogo, belezinha? Gente, espero que vocês tenham entendido o processo como um todo. Lembra, qualquer dúvida me procura. Vai ter as resoluções da tarefa toda, da lista toda para vocês, combinado? Qualquer coisa, estamos aí, não esquece, beleza? Gente, beijão no coração, bons estudos, se cuida, até mais.